Seja louvado. Amém. 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 Glória a Jesus. Irmão, Amém. louvado seja Deus. Nós vamos ler com a ajuda de Deus, com a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus que vai estar aqui na leitura do livro de Marcos, capítulo 3. Nós vamos dar a continuidade nesse capítulo, tá bom? Irmão Fábio, a paz de Deus, Sírio. Glória a Deus. Marcos, capítulo 3, nós vamos dar continuidade aqui no verso 13, onde fala sobre a eleição dos 12. E aqui está escrito assim, ó. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. E vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e o mandasse a pregar. E para que tivesse o poder de curar enfermidade, expulsar demônios, a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, e as quais por o nome de Bornagem, que significa filho dos trovão. André, e a Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o canineu, e Judas Iscariote, o que entregou. Então, vamos parar aqui, irmãos. Perdão, eu deixei a câmera fechada, mas já abri, tá? Vejam bem, queridos, aqui nessa passagem, Jesus ele vai fazer uma eleição, quer dizer, ele vai convidar para si, para estar no seu ministério, ali numa missão da evangelização, esses 12 discípulos. Então, ele subiu ao monte. E ali, por que ele foi subir no monte, irmãos? Claro que ele foi orar também, ele foi fazer as suas orações, e ali ele chamou esses 12 aqui, que foi nomeado para quê? Para que eles também pregassem. Nós vemos aqui, né, no versículo 14, que o Senhor Jesus, ele nomeou esses 12 para que estivesse juntamente com o Senhor Jesus, e o próprio Senhor os mandasse pregar o Evangelho, o reino de Deus, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui, amados, nós vejamos aqui que o Senhor também colocou nesse versículo 15 para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então, irmãos, aqui nós aprendemos, glória ao nome do Senhor Jesus, que quando o Senhor Jesus chamou os seus filhos aqui, os seus discípulos, perdão, filhos não, porque é filho de Deus, né? Jesus chamou os discípulos justamente para ensiná-los, para que eles aprendessem e que depois eles iam pregar, e Jesus também deu eles poderes, que é a autoridade do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, a autoridade ela é manifestada, né, irmãos? E ali, então, nós vamos ver que esses discípulos, eles iam pregar. Então, irmãos, esses dons que Deus prepara para nós, ela tem uma função, acompanha juntamente com aqueles que pregam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, todos que anunciam Cristo, todos que falam no nome do Senhor Jesus, no nome de Deus, fala do reino de Deus, fala do Evangelho, da salvação, o Senhor o capacita sim, porque vai enfrentar, às vezes, aqui como eles iam fazer as missões, eles enfrentavam casas, tinham enfermos nas casas, também havia, glória a Deus, endemoniados, enfim, tinha muitos problemas em muitas casas. E aqui o Senhor Jesus deu o poder a eles para curar as enfermidades, expulsar demônios, as moléstias, enfim. Assim também é nos dias de hoje, irmãos. Todos aqueles que, veja, o Senhor Jesus chamou todos nós para esta graça maravilhosa, que é Cristo Jesus. A graça é Cristo, Ele que deu a vida dele. Lá naquela cruz onde ele foi pregado, foi ali que ele deu a graça de todos serem perdoados diante do Pai
e nós que nós éramos destituídos da glória de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. A humanidade, ela perdeu, né, irmãos, a sua comunhão com Deus. Então, ficaram, vamos dizer assim, estavam fora da presença de Deus, não tinha comunhão com Deus. Mas Cristo vem, traz a graça maravilhosa e nos faz ter comunhão de novo com o nosso Pai Celestial. Veja bem, irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que Jesus, dando a vida dele, essa é a graça. E quando as pessoas perguntam o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Deus ter enviado Jesus, seu filho foi morto na cruz, crucificado, para perdoar os nossos pecados. Ele deu uma dádiva que é o perdão dos pecados. Esta é a graça maravilhosa. Você foi agraciado, você foi abençoado, teve o perdão. Então, hoje, irmãos, pela fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, nós estamos agraciados, temos a graça de Deus, porque hoje a comunhão voltou através de Jesus. Ele nos reconciliou para com Deus Pai, e hoje nós somos filhos de Deus através do nosso Senhor Jesus. Aqui, o Senhor também fez com os discípulos, eles também foram reconciliados, andava com o Senhor Jesus, e Jesus, então, começou a ensiná-los para que eles pudessem pregar. Assim é os dias de hoje também, irmãos. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Irmãos, aqui está toda a revelação e a vontade do Pai. Até por último, aqui ele manifestou o seu próprio Filho para mostrar a sua revelação gloriosa, que é a palavra de Deus. Então, todo cristão, toda a humanidade, todo povo que vai lendo as Escrituras, ele tem aqui a palavra de Deus que ilumina a sua mente. Veja bem, e o seu coração. Vocês lembram em Salmo 119? Deus sempre me dá a graça de falar sobre isso, por quê? Porque está gravado em nossos corações, e tem que estar gravado. O que diz em Salmo 119, versículo 105? Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Então, aonde está a palavra de Deus? Está aqui, na Bíblia, nesta Bíblia Sagrada aqui, irmãos, está vendo? É aqui que está a palavra de Deus. E é aqui que o crente, o cristão e todo mundo tem que buscar a palavra de Deus. Tá certo? Porque não é só o crente. Toda pessoa que ela vai buscando, ela também vai ser cristã na presença de Deus, porque o Senhor converte. A palavra nos mostra, ela abre a nossa mente. Ela tem aqui os ensinamentos do Senhor Jesus, ela tem aqui a doutrina do Senhor Jesus, os conselhos dele, inclusive do Pai Celestial. Então, aqui está toda a vontade de Deus, é que nós venhamos e leiamos as Escrituras Sagradas, porque ela tem resposta para a nossa vida. Deus, própria palavra de Deus. Tanto que vocês vejam aqui que o Jesus estava aqui nomeando eles, e o Senhor também nomeou nós. Nós não somos crentes só de ficar passivos, ouvindo, mas também pregando, falando, anunciando, como Deus deu a graça a dizer a nós, né, irmãos? Vejam bem, se vocês amam mesmo as pessoas, vocês querem elas que sejam salvas, como nós também fomos. Então, a nossa missão é anunciar Jesus Cristo, é anunciar a graça de Deus, anunciar a palavra de Deus, e para que as pessoas se convertam. E como está escrito, os anjos fazem festas no céu quando um pecador se arrepende. E isso, irmão, tem que estar entre nós também. Tem muito crente, irmãos, que às vezes foram batizados, mas ainda não se arrependeu diante do Senhor, não entendeu o que é um arrependimento. Primeiro, irmão, o arrependimento é quando a pessoa tem consciência dos seus pecados e o Senhor, então, mostra a ele a misericórdia e o perdão, e a pessoa vai fazer a escolha. Ela quer o perdão, ela sabe que é pecadora ou pecador, então vai pedir ao encontro de Cristo que tenha misericórdia,
aceita ele como seu fiel e salvador, e assim acaba batizando, porque a consequência do batismo é o arrependimento. Agora, a pessoa batizar sem entender o que é arrependimento, muitos às vezes nem permanecem na presença de Deus, porque não entendeu o que é um arrependimento. Irmão, o arrependimento é saber que nós temos pecados, não é verdade? O arrependimento é a gente saber, irmãos, que realmente nós temos aqui em Romanos capítulo 5, que Adão, através de Adão veio o pecado, glória ao nome do Senhor Jesus, e toda a humanidade, o pecado gerou a morte, e a morte passou para toda a humanidade, e desta forma está declarado que todos são pecadores. Vejam bem, irmãos, Adão e Eva, Deus criou eles para eles serem imortais e servir a Deus, porque Deus é imortal. Deus é eterno, vive eternamente. O homem também foi feito para Deus, para viver eternamente. Mas Adão acabou cedendo o pecado, a tentação, né? E a Eva passou, ali Adão também, aceitou essa tentação, acabou consumindo o pecado, e esse pecado gerou a morte. E a morte acabou passando para todos nós. Tanto é verdade que cada um de vocês vão morrer. A morte impera na nossa vida. Então, nós estamos nesse mundo, o mundo dos mortos. Aqui não é o mundo dos vivos mais, irmãos. Aqui é o mundo dos mortos. Todos vão morrer. Todos vão perecer. Mas olha que amor que Deus teve por nós. Ele vai, envia o seu Filho Jesus, elege o seu Filho Jesus. Isso, irmã Ângela, como está escrito aqui, a eleição dos 12, né? Em Mateus também. Então, veja, elege, eles anunciam o evangelho veio vindo, e estamos aqui a nossa vez. Irmãos, agora, como nós aceitamos e entendemos que nós somos pecadores e a morte está dentro de nós, que vocês podem ver, que um dia cada um de nós vamos morrer. Ninguém vai viver aqui eterno. Então, isso é provado que quem reina esse mundo dos mortos aqui hoje é o diabo. Ele é o príncipe daqui dos mortos, aqui ele é o príncipe das trevas. Você vê isso, está escrito também, que o Senhor Jesus, quando chamou os seus discípulos, conversou com ele, deu as instruções, ele falou, agora vamos daqui, porque vem o príncipe desse mundo e eu não tenho comunhão com ele. Quer dizer, não tem participação. Então, veja, nós temos que entender, igreja, que cada um de nós que estamos neste mundo, embora nós vejamos toda essa coisa linda, né, a natureza, tudo que Deus fez perfeito, é um mundo perfeito, mas tudo morre. A árvore morre, vai chegar o dia dela morrer, vai chegar o dia dos peixes morrerem, dos animais morrem, tudo morre, irmãos, inclusive a humanidade. Então, estamos neste mundo dos mortos, estamos morrendo, né? Agora vem o Senhor Jesus, traz este evangelho, traz a graça maravilhosa, o perdão, o amor dele, que Deus amou nós, o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Irmãos, veja só o que é o amor. Vem Jesus Cristo e nos resgata para a vida eterna. Agora, através de Jesus Cristo, na fé que você tem nele, como seu fiel Salvador, cada um de vocês, agora nós não somos, nós estamos no mundo dos mortos, mas brevemente iremos para o mundo dos vivos, aonde habita Deus, aonde habita Jesus Cristo, a nova Jerusalém, o reino celestial. Então, amados, hoje nós somos almas viventes. Esse corpo, ele vai ceder, sim, ele vai para a sepultura, mas o Senhor diz que quando ele voltar, ele vai ressuscitar. Todos serão ressuscitados, um para a vida eterna e outro para desprezos eternos. Vão para o lago do fogo. Todos que não foram achados, o seu nome escrito no livro da vida. E como é que nós temos saber que o nosso nome está no livro da vida? Vocês podem ver isso no livro de Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20. Quando 19, o Senhor Jesus deu poder, autoridade para os seus discípulos, que isso também estende para nós nos dias de hoje, para que nós possamos pegar nas serpentes e escorpiões, quer dizer, desfazer as obras do inimigo, e também de toda a força do maligno, que é do diabo, toda a força dele.
e o Senhor disse que nada nos acontecerá, nenhum dano sofreremos. Então, isto aí é a palavra da boca do Senhor Jesus. É aí que nós temos que confiar, tá bom? E depois ele disse assim: e não alegrai-vos porque os espíritos, né, os demônios, se sujeitam a vossas palavras, mas alegrai-vos antes por vossos nomes estarem escritos no livro da vida, ou seja, no livro dos céus. Amados irmãos, irmãs e todos que vão ouvir esta leitura da Bíblia e que se convertam para Jesus, porque realmente seu nome estará lá no livro dos céus. E aqui é tudo passageiro, aqui tudo passa. Vocês veem que nesse mundo que o adversário está imperando, que ele sabe que a volta de Jesus está bem próximo, e sabemos também, irmãos, que tudo que está acontecendo na terra, o espírito da inquietação tomando todos os lares, todas as casas, as pessoas perdendo os valores humanos, as coisas virando tudo ao contrário, as coisas corretas estão sendo transformadas em incorretas, porque as coisas que é para ser certa não é mais, que está querendo imperar é o errado, mas bem-aventurados sois vós, porque quem anda com Cristo anda com a verdade. Quem anda com Jesus Cristo tem caráter dele, porque nós adquirimos o caráter do Senhor Jesus. E quem anda no caráter do Senhor Jesus, é como ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade, a palavra de Deus, conhecendo Cristo, Deus, Espírito Santo, aqui a palavra que nós estamos lendo, ela nos libertará. Nos libertará do quê? Do pecado, do maligno, do mal. E já somos libertos, porque o inimigo não tem mais poder sobre os cristãos que seguem Jesus. Vejamos bem, irmãos, que, como disse a voz, que nós que somos cristãos, glória a Deus, agora nós temos o nosso Deus, o nosso Pai, e é Cristo Jesus que nos comprou por um bom preço. Nós sabemos que aqui nós somos orientados, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, né? Vocês podem ver ali que o apóstolo Paulo, ele nos ensina ali, né? Ensinou ali os coríntios, ensina a nós. Eu vou ler para vocês verem. No 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabei que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja, irmãos, então agora nós fomos aqui comprado, né? O nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo. Todos vós que aceitaste Jesus como fiel Salvador da vossa alma e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Marcos capítulo 16, e vocês vão ver ali dos versículos, talvez 11 em diante, né? Vocês vão observar que isso aqui, nós fomos, então, já somos templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo não é só a alma que é o templo do Espírito Santo, o corpo também. Então, amado, esse corpo, esse Espírito Santo que está habitando em cada um de vocês, veio de Deus, veio do Pai Celestial. Agora, todos têm que entender que nosso corpo não é mais nosso, é do Senhor. Então, como é que nós vamos, se o corpo não é nosso, mas é do nosso Senhor, como que nós vamos usar os nossos corpos? Em depravação, escandalosos, ou devemos ser mais modésticos para que o Espírito Santo se sinta em nós a obediência de Deus, vendo a obediência de Deus em nós, e que o Espírito Santo possa manifestar todas as coisas entre nós. Vejamos no versículo 20, e por que que nós fomos comprados, então, por um bom preço, para que Deus enviasse o seu Espírito Santo e habitar dentro de nós, que somos um vaso de barro, para que nós possamos, então, trabalhar aqui em Cristo, né, para o Evangelho, para a salvação das demais almas, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Por que, então, fomos comprados? Então, aqui, no versículo 20, está bem claro que está escrito assim: porque fosse comprado por bom preço. Que preço é esse? É o preço do sangue do Filho de Deus, do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o nosso Redentor,
Foi através dele, pelo seu sangue na cruz, vocês foram comprados, e muitos serão comprados. Foi através dele. Então, o que Deus pede que nós sejamos? O que foi o que está sendo pedido para que nós possamos fazer? Aí nós estamos vendo aqui: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, então, o corpo, ele também tem que ser glorificado, ele tem que glorificar a Deus através do seu gesto, do seu modo de vestir, para que nenhuma pessoa escandalize em você ao Senhor, porque a pessoa, ela vai ver um cristão que está num ambiente que não é de cristão, ele já está desonrando ali, porque as pessoas vão falar: olha esse crente, olha essa pessoa, aqui no meio de nós, e começa a zombar do templo do Senhor Jesus, porque está escrito que esse templo não é teu, que esse corpo não é mais seu, é dele. E nós temos sim uma responsabilidade de como usar o nosso corpo e como nós andamos com o nosso espírito diante de Deus. Está entendendo, meus amados? Então, queridos, para que nós tenhamos uma consciência pura, santa, nós temos que seguir a vontade do nosso Pai. Por isso que a própria Bíblia Sagrada, a vontade de Deus é que nós temos que ler, temos que compreender, sim, porque a leitura ela vai mostrando. Nesse momento aqui, irmãos, para vocês entenderem, eu acredito que todos que estão aqui agora, nesse momento, cada um está meditando como vocês estão procedendo diante do Senhor. Tá bom? Glória a Deus. Então, amados, nós precisamos ter bastante cuidado e vamos glorificar a Deus no nosso corpo e também na nossa alma e nosso espírito, porque eles pertencem a Deus, não é mais nós. Claro que todos vocês querem ser salvos, mas tem preço para isso. Andar na santidade, andar com o Senhor, não é verdade? Eu vou dar um exemplo material para vocês. Um exemplo material. Tá bom? Vejamos assim, vamos dizer assim para que vocês possam entender. Eu vou dar conheço vocês e eu vou dar um presente para vocês, tá bom? Cada um vai receber um presente. É gostoso receber um presente, não é, irmãos? Quem que não quer ver um pacotinho ali, uma lembrancinha, né? Um presente que estou dando para vocês. Só que na hora de vocês abrir o presente, vocês vão encontrar lá um produto antisséptico, né? Vamos dizer assim, um produto Listerine, aquele que você faz bochecha, o bocal, né? E vai te dar esse presente. Quando você abre, qual vai ser a reação de vocês? Você vai falar: poxa vida, ele me deu isso? Será que eu estou com bafo, né? Com respeito a vocês, tá? Será que eu estou com mau hálito? Estou com bafo? Então, não é um presente assim... É meio constrangedor o presente, né, irmãos? Entenderam? Ficou constrangedor. Por quê? Porque, peraí, será que o irmão está sentindo o meu mau hálito, né? Vamos dizer assim, é um exemplo, tá, amado? Então, vocês ficam assim, numa situação bem constrangedora quando você recebe isso. E, na verdade, irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, é exatamente isso. Ele vem com um presente para vocês, só que ele declara quanto nós somos pecadores. Ele mostra como nós estamos nesse mundo de pecado e que somente a palavra de Deus e a Cristo Jesus é que pode nos purificar. Entendeu, amados? Vocês estão entendendo bem isso? Então, é isso. O Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela seria isto. Ela vem mostrar a Cristo Jesus, né, o seu Filho, e através dele nós somos comprados para Deus, e assim, então, nós somos purificados pela palavra de Deus. E isso é cotidiano, irmão, todos os dias, porque todos os dias nós erramos, mas ali está lá, né? Assim como vocês vão escovar os seus dentes, depois vocês usam lá o antisséptico, né? Ali vocês vão usar bochecha e jogam fora, e vocês estão com bom hálito, está bem higienizado. A palavra de Deus é isso, meus amados, entendeu? Só que as pessoas se constrangem
porque a palavra de Deus declara os seus pecados, declara os erros de vocês. E é a tal da doutrina, dos ensinamentos que o Senhor vai dando, e muitos não aceitam. É a mesma coisa, como eu disse a vocês, recebe um presente e o presente está lá para fazer uma limpeza, né, na boca lá, e a pessoa, puxa, estou com mau hálito, daquilo que eu acabei de falar para vocês. A palavra de Deus é isso. Então, queridos, o que vem ser uma doutrina? É ensinar, é para nós não errarmos. O que é os conselhos do Senhor? Quantos conselhos, doutrinas, ensinamentos? Irmãos, é através disso que nós entramos no reino do céu. Somente através da palavra de Deus, que é Cristo. O Verbo se fez carne. Então, Cristo, Deus tanto te ama, que Deus enviou o seu Filho, tirou lá do reino do céu, para ele se fazer carne aqui, para habitar entre nós e para doar a sua própria vida para toda a humanidade na face da terra. E somente aqueles que aceitarem o Filho de Deus como Salvador da tua vida é o que vão ser salvos. Porque Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo que tem a vida eterna para dar a nós, e já deu. E nós temos que continuar sendo fiel para nós, quando o dia dele vir nos buscar, nós entrarmos no gozo do Pai eterno. Então, amados, veja como isso aqui é maravilhoso, é lindo, glória ao nome do Senhor Jesus, e aqui, então, foi essa eleição. E isso sirva para nós. Por quê? Porque Deus tem muita obra para fazer, irmãos. Você acha que veja, olha, entendam isso. Bem claro essa situação, tá bom? Olha só, lá na época de Jesus, na época, né, lá no tempo do Senhor Jesus, a população era menor, certo? Hoje, no século XXI que nós estamos aí quase, ou talvez já em 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Então, vocês imaginam, naquele tempo, menos pessoas, os demônios também interagiam bem menos em relação à quantidade de pessoas. Hoje são bilhões. Imagina quanto que os demônios estão interagindo. Olha o trabalho que o Senhor tem para nos dar, para nós trabalharmos mais ainda e diante do poder da palavra dele. Então, os dons, as curas das enfermidades, expulsar demônio, tudo isso tem a ver com o Evangelho de Jesus, tá bom? Do Senhor Jesus. Quando o servo de Deus, a serva de Deus, se propõe em servir a Cristo, o Senhor dá autoridade em todas as coisas que for necessário para que a evangelização seja manifestada ao povo. Os milagres o Senhor permite acontecer para que eles vejam que Deus, aquilo que Deus nos dá a graça de anunciar é confirmado pelo Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, após as instruções do Senhor Jesus, eles, os discípulos, saíram para pregar o evangelho a todo o povo, né? E Cristo está lá, ele no céu, ele cooperavam com eles na pregação. Com o quê? Com as maravilhas, com os milagres. Amados, agora voltando aqui no livro de Marcos, então nós entendemos aqui a eleição do Senhor. Agora vamos ver aqui sobre a blasfêmia dos escribas, aqui já no verso 20 em diante, né? Aqui diz assim, ó, e foram para uma casa, logo após que ele desceu, né, irmãos, ali das montanhas, do monte, eles foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, e de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então, quando Jesus entrou ali naquela casa com seus discípulos, afluiu, quer dizer, veio bastante, foi avolumando de pessoas, e encheu de tal forma que eles não conseguiam mais nem comer pão, não dava para eles fazer a refeição deles. Bom, aqui no versículo 21, né, vemos aqui que quando os seus discípulos ouviram isto, perdão, 21, e quando os seus, presta atenção, ó, os seus ouviram isto,
saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Então, irmãos, aqui nós vemos aqui, amados, podemos ver aqui na palavra do Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor aqui, nós temos aqui também no Marcos capítulo 6, versículo 3, temos João 7, capítulo 7, versículo 5, João também capítulo 10, versículo 20, e Salmo 69. Nós vamos entrar nessa situação aqui, tá bom? Então, veja bem aqui, meus irmãos. Olha o que aconteceu aqui. Nós vemos esse versículo 21, que está aqui, deixa eu só puxar aqui, que quando os seus ouviram, quem são esses seus, né? Vamos observar que ali estavam os amigos de Jesus, né? Mas também, irmãos, ali estava a família, havia também a família ali, né? Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele tinha uma autoridade, glória ao Senhor Jesus, e eles aqui achavam que o Senhor Jesus estavam fora de si. Aqui, irmãos, vocês podem ver que deu até a entender também, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que a família estava ali, meu Deus do céu. Ali, provavelmente, estariam os irmãos do Senhor Jesus. Vamos dar uma observada no capítulo 6, aqui de Marcos mesmo, no capítulo 6. Glória ao Senhor. Olha aqui que diz aqui no capítulo 6, versículo 3. Aqui quando Jesus teve que se retirar de Nazaré. Olha aqui no versículo 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizaram nele. Veja, então, irmãos, estavam as irmãs, estavam os irmãos ali, nesse momento aqui. E eles acharam que o Senhor Jesus também estava fora de si. Então, veja que no começo, as famílias do Senhor Jesus, os seus irmãos, não estavam compreendendo a missão espiritual do Senhor Jesus. E aqui nós vemos, então, amados, que eles estavam, né, assim, muito em dúvida, vamos dizer assim. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente, tá? Agora, por que a família estava nessas condições? Porque tem uma profecia no livro de Salmos 69, versículo 9, versículo 8. Vamos ver aqui no livro de Salmo, capítulo 9, versículo 8. Olha só. Capítulo 69, né, amados? Olha o que diz aqui. Versículo 8. Tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Então, você viu aí o conflito que já começou a ter entre os irmãos do Senhor Jesus, porque eles não estavam na mesma comunhão, não estavam entendendo direito isso, né? Então, aqui tem uma profecia que se fala e estava cumprindo exatamente naquele tempo com o Senhor Jesus. Eu quero repetir Salmo 69, versículo 8. Tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. São os irmãos, a família. Então, o que Jesus Cristo estava aqui mostrando, irmãos? Ele já estava enfrentando também uma certa hostilidade. Vamos lá, vamos dar a continuidade, né? Bom, agora nós vemos aqui no versículo 22, que diz assim: E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tens Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, foi Jesus Cristo, né? Disse-lhe, por parábola: Como pode Satanás expulsar Satanás? E o seu reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode se subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim.
ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia, com que blasfemar. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Bom, irmãos, paramos aqui. Vamos ver agora aqui do versículo 22, né, amados? Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele estava apresentando ali, né, entre a apresentação da família de Jesus e aquelas ações que estava vendo, nós podemos ver isso aí no versículo 31, nós vemos que aqui os escribas, né, eles usaram essa forma que Jesus tinha demônios, né, ele estava expulsando por Beelzebul, que vem ser o nosso adversário. Então, eles estavam tendo uma blasfêmia, né, e era pelo príncipe dos demônios que o Senhor Jesus estaria expulsando. E isso a blasfêmia desses judeus. Esses judeus, vocês viram que eles desceram, vieram, né? E deve ser uma comitiva, deve ser uma pessoa muito importante, e ali eles começaram a atribuir, então, o poder, né, que estava em Jesus, passando para o inimigo. Então, veja aqui como a situação, irmão, é muito séria. Nós vemos isso também, está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 34. Irmãos, são várias passagens sobre isso, bom? Mas aqui, os fariseus, os escribas e os fariseus, eles não estavam negando sim, o poder de Jesus, porque estava visível o poder. Eles não estavam negando isso. Só que eles, em vez disso, ele estava atribuindo o poder do nosso Senhor Jesus para o nosso adversário. É isso que eles estavam fazendo. Por isso que ele falava, ele está expulsando pelo príncipe de demônios. Quer dizer, eles não tem como ele negar o poder de Cristo ali, não tem. Só que o que eles fizeram? Blasfemaram, porquanto o poder que estava em Cristo, também o Espírito Santo, as obras do Espírito Santo em Cristo ali, eles estavam atribuindo para o nosso adversário. Era isso que é a blasfêmia, o pecado, a coisa mais grave que existe. Tá bom? Então vejamos aqui, irmãos, que Jesus puxou logo uma parábola, né? Você pode ver que ele puxou uma parábola aqui no livro de Marcos, né? E vejamos aqui que Jesus, ele usando essa parábola para rejeitar o raciocínio dos escribas. Então ele falou com a multidão e usando essa parábola, porque quando os escribas lançaram isso diante da multidão, claro, irmãos, que colocou dúvida, colocou outros pensamentos para que como que a multidão iriam reagir a uma situação dessa, porque afinal de contas os escribas estão ali como doutores das leis dos Antigo Testamento, eram homens, né, que eram, vamos dizer, príncipes da sinagoga, enfim, eram os doutores, e ali está, né? Então, o que ele estava dizendo ali? Então, eles usaram isso para que rejeitasse, né? Aí Jesus teve que usar essa parábola para rejeitar esse raciocínio dos escribas, daqueles homens, né? Então, o que Jesus fez, irmãos? Então, ele estava dizendo que nenhum reino, né, ou casa fortalecido por divisões internas, louvado seja Deus, né? O ataque, né? Veja, ela subsiste. Quando Jesus disse aqui, né, que um reino, se ele se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Então, veja, irmãos, vamos pegar os nossos exemplos da nossa vida aqui na Terra. Vamos dizer de uma família constituída, marido, mulher, com 2, 3 filhos, 5 filhos, vamos dizer aí, com filhos. E se houver uma briga, um mal entendimento, não se tem mais comunhão entre o esposo e a esposa, ou os filhos com os pais, enfim, mãe com as filhas ou filhos, não há comunhão, qual é a tendência dessa casa?
ela não tem mais paz, ela não tem mais luz. É uma questão de tempo dela ser dividida. Por quê? Porque quando, por exemplo, irmãos, é isso que nós temos que tomar muito cuidado, o que nós estamos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Por exemplo, se o marido não está bem com a mulher, o inimigo percebe isso, ele pode, ele pode arrumar uma outra mulher para cima deste marido, ou um homem para a vida de uma mulher. Com os dois relacionamentos destruídos, destrói toda a vida, toda a casa, ali vem separação, tem divisão de bens, filhos que ficam sem entender nada, depois cria revolta em filho, e uma boa parte acaba se evaporando a destruição. Então, isso é a divisão, tá certo? Por isso, amados, que nós temos Cristo, devemos amar nossas esposas, as esposas devem amar os vossos esposos, amar os vossos filhos, e quando, às vezes, os filhos são rebeldes, a base, que é marido e mulher, tem que manter-se juntos, para que possa trazer a solução para a base mais embaixo, que são os filhos. Não pode a base ser destruída, senão há uma destruição. Se todos são unidos, nada penetra nesse relacionamento, porque está unido em Cristo Jesus. Todos têm consciência das suas responsabilidades diante de Deus, de Cristo e do seu cônjuge, dos seus filhos, enfim, assim vai. Mas aqui, espiritualmente, Jesus estava dizendo que Satanás também, ele não teria como se levantar contra si mesmo, porque seria o fim dele. Então, amados, quando Jesus passou essa parábola, e logo ele vai, e aqui é o importante para toda a irmandade entender, tá bom? Aqui no versículo 27, deixa eu ver aqui, ó, no versículo 27 diz assim, ó, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Jesus quis dizer bem claro sobre isso, através dessa parábola, e hoje todos vão entender isso, significa o seguinte, esse valente é o nosso adversário, é o diabo, e ele está nesse mundo, e aqui é o mundo dos mortos. Então, o que ele fez? Ele, através do pecado, tomou o domínio desta terra e, inclusive, das vidas dos pecadores também, tá certo? Estava sob os domínios de Satanás. Então, nós vejamos aqui que o inimigo, todos nós, todas as pessoas humanas estavam em pecado, o pecado traz a ira que vai ser condenado à vida, à morte eterna, né, por lago do fogo. Então, nós vemos aqui que Jesus, o que Jesus fez? Ele veio do reino dos céus, invadir o reino do inimigo que é nesta terra, do diabo. Ele veio, primeira coisa que Jesus fez foi manietar, prender Satanás, tá certo? Para roubar os bens. Esses bens pertencem a Deus, é a nós. Nós somos do Senhor. Deus criou o homem para si, a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando o Senhor, ele deixou o reino da glória e entrou nesse reino aqui terrestre, físico, deixou lá o espiritual para entrar nesse físico, a primeira coisa que ele fez foi expulsar demônios, destruir as obras de Satanás, prender e amarrar, como ele fez. Ele pegou todo o poder nos céus e na terra. Embora que o inimigo não tem domínio assim sobre toda a terra, ele tem domínio as pessoas que ele vai tentando e as pessoas vão caindo na cilada deles. Esse é o domínio dele para que as pessoas erram diante de Deus e venham pecar. Mas, irmãos, o Senhor agora, o reino de Deus está aqui na terra. Tanto é que você é prova disso, você é a prova do reino de Deus. Você se converteu para a vida do mundo dos mortos, Deus nos fez almas viventes através de Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus, ele está de Jesus, então ele mostrou isso, tá bom? Que os ataques do reino de Satanás não vieram de dentro deste reino. Não, de jeito nenhum. Mas o reino de Deus. Então, quer dizer, o reino de Deus veio, irmãos, glória ao nome do Senhor, glória a Deus, e nessa referência o Senhor Jesus, ele deixou claro que veio lá do externo, lá de fora dos céus, entrou dentro desse reino e prendeu Satanás, manietou, e está sequestrando os bens que pertencem, não é os bens do diabo,
é que ele se apoderou. Pode ver que na tentação de Jesus, uma passagem, o diabo diz assim: foi-me entregue e dou a quem quero. Lembra da última que ele leva o Senhor no monte e fala para o Senhor Jesus: tudo isto aqui foi entregue a mim e dou para quem quero. Se, portanto, você se prostrar e adorar, eu entregarei tudo a ti. E o Senhor Jesus disse: vai de Satanás. Está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, somente a ele servirá. Então, Jesus expulsou Satanás. Então, veja, irmãos, que ele disse: foi-me entregue. Aquilo lá foi sequestrado, ele roubou. Porque se o diabo não entrasse ali para tentar, estava lá no paraíso, tudo em paz e eternidade. Mas ele foi lá com a tentação e com isso, de mão beijada, Adão e Eva entregou o reino, porque o Senhor Deus entregou para Adão e Eva para ele reinar e cuidar do jardim, para ele ali reinar e cuidando. Tanto que Adão deu os nomes dos animais e Deus confirmava. Olha o amor, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Entenderam, igreja? Agora, o que aconteceu? Na vida de vocês, o Senhor Jesus tirou das mãos do inimigo. Todos vocês. O problema, irmãos, é que quando uma pessoa não entende direito os conselhos de Deus, a palavra de Deus, ainda quer viver nesse mundo, ainda quer viver com a sua própria concupiscência. Não somos mais deste mundo, amados. Nós somos de Cristo. Nós temos um Senhor. Nós temos que aprender a se sujeitar para o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. O que é sujeitar? Obedecer a Ele. Estar em obediência, saber que tudo que o Senhor quer, que seja feita a vontade dele na vida de cada um de nós. Não somos nós. Não, comigo é assim, comigo é desse jeito, vai ser desse jeito. Não, irmãos, não é assim. Nós temos que andar na santidade, andar com o Senhor. Todos estão entendendo, irmãos? Aí na plataforma do YouTube, está entendendo direitinho? Eu não sei se todos estão em comunhão, ouvindo direito essa leitura da Bíblia, mas eu espero que estejam, como assim está aqui, né, na salinha do Zoom, aqui é a Irmandade em Cristo Jesus, atentos, mas que vejam bem, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela deixa bem claro, Apocalipse mostra isso muito claro. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quem tem ouvido? Todos nós temos ouvido. Alguns são surdos, verdade, né? Mas a maioria aqui está ouvindo. O problema é se nós temos ouvido para ouvir a palavra de Deus. É aí que está o problema. Somente quem tem ouvido, ouve a palavra de Deus e as pratica. Todos ouvem, mas nem todos vão praticar. Então, isso aqui tem que ter um cuidado muito grande que cada um de nós devemos vigiar. Cada um deve olhar para você, para si próprio e dizer: será que eu estou ouvindo mesmo e praticando? Então, você está atento ao Espírito Santo de Deus. Caso contrário, se a vida segue as mesmas coisas, né? Então, realmente, espiritualmente está surdo, não ouve a palavra de Deus. Então, temos que tomar cuidado. Bem, amados, a alma precisa disso. Então, irmãos, nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus, ele veio e atacou, sim, a casa desse homem forte, que é Satanás, tá? Aqui nessa parábola do 27, Jesus veio, ó, ele mesmo disse, ó, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando na sua casa, primeiro manietar o valente. O valente é o diabo. Jesus veio lá dos céus e fez isso com ele, acabou com ele, né? Então, assim vai, né? Lógico que aqui é uma parábola, certo? Mas o Senhor veio buscar o que é do Pai Celestial. Ele veio buscar nós. Nós pertencemos a Cristo. Agora, só vão subir no céu realmente quem entendeu quem é Jesus Cristo na tua vida e vai fazer a vontade do Pai. Tá bom? Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e isso não é injustiça de Deus, é justo. O problema somos nós, que às vezes nós amamos mais as trevas do que a luz, né? Então, toma cuidado. O que é amar mais as trevas? Amar o erro, amar as coisas desse mundo, né? As concupiscências desse mundo. Então, tomamos cuidado com isso.
Tem, amados? Então, aqui, o Senhor Jesus deixou bem claro. Agora, no versículo 28, irmãos, que nós estamos vendo aqui é uma parte muito séria. Vejam bem que Jesus disse: na verdade, eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemar. Então, quer dizer, todos os pecados, eles são perdoados, inclusive toda sorte de blasfêmia. Só que aí Jesus vai e adverte o 29. Qualquer porém, agora tem um porém aqui, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Em outra passagem, em Lucas e Mateus, diz que não haverá perdão nem neste século, nem no vindouro. Então, uma pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, ela não terá perdão. O que é a blasfêmia do Espírito Santo? Foi exatamente o que nós vemos aqui, que o Senhor está mostrando essa declaração, né, que ele está dizendo, que todos esses pecados que as pessoas cometem, inclusive as blasfêmias, né, ela pode ser perdoada. Presta atenção. Pecados e blasfêmias. Nós não estamos falando da blasfêmia do Espírito Santo. É contra o Pai e o Filho. Bom, o que é uma blasfêmia? Às vezes você fala uma coisa que vamos entender melhor uma blasfêmia, irmãos, para que vocês possam entender. A blasfêmia, irmão, um exemplo, tá bom? Vamos pegar um exemplo. É você falar mal de uma pessoa que ela não é aquela pessoa que está sendo falado mal. Isso é blasfêmia, tá? É levantar um falso testemunho, dizer muito mal de uma pessoa que ela não é aquilo que está sendo falado. Isso é blasfêmia. Então, às vezes, alguém pode falar mal de Deus, mal de Jesus, né? E na sua ignorância, quantas pessoas já fizeram isso, depois se arrependeram e pediram perdão? Agora, quando Deus está fazendo uma obra, que é expulsar demônio, curar um enfermo, né? Libertar alguém de alguma coisa, e a pessoa vai falar, não, isso aí não é Deus. Aí vai falar do outro, aí mexeu com o Espírito Santo. Porque essas obras que Jesus fazia, estava o Espírito Santo ali, que Deus colocou nele, como também os apóstolos, os discípulos e nós. Então, amados, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão e vai ser culpado da condenação eterna. A pessoa é réu do juízo, ele vai ser condenado, é um pecado com consequências eternas. Esse pecado nunca vai ser tirado da vida dessa pessoa. Está entendendo, irmão? A blasfemar contra o Espírito Santo, irmãos, significa que está atribuindo as obras do Senhor Jesus para Satanás. É isso. As obras de Jesus Cristo está sendo atribuído para o nosso adversário. Então, dizendo que Jesus ele recebia o poder do mal, sendo que o Espírito Santo está dentro do Senhor Jesus e aqueles escribas e fariseus dizendo que ele recebia poder através do nosso inimigo. Olha que pecado grave, não é verdade, irmãos? O Senhor, amados, eu espero que todos estejam entendendo essa passagem aqui, é muito sério, né? Então vejamos bem que essa passagem aqui, glória ao nome do Senhor, e quando Cristo faz as obras, em nome dele, né? Em nome dele, as obras são feitas. Uma pessoa fala, não, eu não acredito nisso, não, isso aí é através, aí já coloca outra coisa. Então, é uma blasfêmia, está profanando coisa santa, equiparando a ele ao imundo. Imagina que Deus, Senhor Jesus, cubra nós com teu sangue. Mas para que a igreja tenha uma mente bem aberta. Imagina comparar o Espírito Santo, que é a pureza, comparar junto com o nosso inimigo, que é sujo, treva, imundo, podre. Isso é uma blasfêmia. Foi bem claro para isso, amados? Todos entenderam bem essa passagem? Eu acredito que sim, né, queridos? Então, tomamos cuidado. Agora, temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas também são ensinadas assim, né? E se Deus mandar uma palavra e nós falar mal desta palavra, ou ver que, será que é Deus mesmo? Aí está blasfemando? Não, irmãos, aí nós temos uma outra situação que logo nas Escrituras nós vamos entender, tá bom? O Senhor Jesus também nos advertiu dos falsos profetas,
os falsos profetas, eles também vão usar a palavra de Deus. E só que eles vão querer, como lobos, né? Vêm vestidos de ovelhas, e mais por dentro eles são lobos vorazes que vão devorar as ovelhas. Então, vem trazer prejuízo para a obra de Deus. O falso profeta, ele vai pregar, ele pode falar uma coisa que não é bíblico, é uma heresia, e pode enganar pessoas. Isso está tendo no mundo já. Além da palavra de Deus que está sendo pregada no mundo todo, lógico, o inimigo está usando de muitos falsos profetas para seduzir e tentar afastar e enganar o povo. Então, quando se fala da Bíblia Sagrada, quando se fala da palavra de Deus, nós temos que ser como os bereanos. Quando o apóstolo Paulo pregou aos bereanos, eles abriram as escrituras e ele foi acompanhando Paulo, pregando as escrituras. Isso poucos nós fazemos. Poucos nós fazemos. Então, conforme está escrito na palavra de Deus, nós obedecemos. Conforme está escrito na palavra de Deus, que é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, que é a palavra de Deus. A luz, né? É a lâmpada dos nossos pés, é a palavra de Deus, e a luz que ilumina o nosso caminho. Então, queridos, isso nós temos, claro, que na luz da palavra, nós vamos observar, porque está escrito também aqui pelo apóstolo, dizendo, um ou dois falam e a igreja julga. O que é julgar? Observa se o que sai da boca desse pregador é verdade ou é mentira, certo? Se está conforme a guia do Espírito Santo que está na palavra. Porque Deus, Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo, irmãos, vejam bem, eles são um só. Então, o que um diz, todos estão ali, tudo junto. E a igreja também tem que estar junto. Porque nós, o próprio Cristo nos ensinou, irmãos, quer ver só uma coisa linda, maravilhosa? Está aqui no livro de João, a oração de Jesus Cristo. Ele deixou bem claro assim, olha, deixa eu achar aqui, uma passagem aqui, que ele diz que ele está falando assim numa passagem, ó, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, crente não tem como crente se santificar se não for na palavra de Deus. Por isso que Jesus diz, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos liberta do pecado, certo? Aí ele diz que ele tinha se manifestado, e ele disse assim, no versículo 22, com o Pai. Ele diz assim, vou ler o 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está vendo, irmãos? Então, nós, para sermos um com Cristo e com o Pai Celestial, com o Espírito Santo, nós temos que nos santificar na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Então, é através da palavra. É aí que nós temos que observar as palavras que nós ouvimos e que nós também vamos ver se está tudo dentro dela, para não haver falsos profetas tentando desviar a igreja de Jesus. Hoje nós temos aí o mundo aí, né? Vocês veem quantos falsos profetas que ensinam, né? Isto. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, né? O mundo vai terminar, um exemplo, em dezembro de 2000, eu vou pôr até no passado, porque nada cumpriu mesmo, né? Quantos que tiveram aí em setembro, de, sei lá, de 2000, não sei quanto, outro, tantos, e você viu, não cumpriu nada. E teve pessoas que caíram nessa enganação, tomaram prejuízos materiais, venderam as coisas, tudo aguardando a volta de Jesus. A palavra nos ensina diferente, irmãos. Nada na nossa vida vai mudar. Se Jesus vier hoje, se o Senhor Jesus vier daqui a um ano, para nós não muda nada. Por que não muda? Porque estamos sóbrios, somos sóbrios na palavra de Deus.
E qual é a ordem? É santificar. E se nós estamos sendo santificados, o dia que ele vier, alguém é pego de surpresa? Não. Por quê? Porque nós mesmos dizemos, Senhor, vem, Senhor, nós estamos te aguardando, estamos nos santificando. Então, qualquer dia para nós é uma bênção, Jesus vier. Mas quem anda na carne, quem anda no desejo da concupiscência desse mundo, quem gosta das coisas dessa terra, ele não quer que Deus venha. Ninguém quer que Jesus venha. Vocês já não viram isso entre vocês mesmo? Eu já ouvi de monte. Me dói até o coração, irmãos. Santo Deus. Tem pessoas que falam assim, eu primeiro quero casar, eu quero ir para o céu, mas primeiro eu quero casar, quero constituir família. Outros falam assim, eu quero comprar uma casa, depois que eu curtir a minha casa, eu quero que Jesus venha me buscar. Agora você imagina Deus lá no trono dele e fala para o filho, ei, filho, olha como que está aquele meu filho lá. Ele quer casar, primeiro ele quer quer comprar uma casa, ter um bom emprego, para depois ele vier para o reino. É bem desagradável, né, irmãos? Não é bem desagradável? Então, o cristão mesmo, ele está preparado para qualquer hora. Irmão, se Deus achar graça que você deve casar, vai chegar a tua hora e você vai casar. E se o Senhor achar graça que tem que levar agora, ele vai levar, temos que estar preparado. Quantas pessoas que morreram com 2 anos de idade, crianças com 2 anos, outro recém-nascido, outro com 12, outros estavam noivos, estavam perto de casar, o Senhor levou embora. Nós temos que estar preparados para tudo, irmãos. Ninguém vai viver eternamente aqui. Entendeu? Então, aqui o Senhor está nos dizendo que ele quer que nós sejamos um só com Ele. Nós temos que ter o mesmo, quer dizer, ter nós temos, né? Que nós temos o Espírito Santo, o Pai e o Filho dentro de nós, nesse vaso. Mas nós precisamos educar a nossa alma para que ela compreenda que ela não é dona de si. Ela é dona de si, não. Quem é dona da nossa alma, quem é dono do nosso espírito e do nosso corpo, é o Pai Celestial, é proveniente dele e do seu Filho. Por isso que o Espírito Santo está em nós. Agora, se nós andarmos errado, o que diz a palavra? Não extingai o Espírito Santo. Quer dizer, não entristece ele, porque se você entristecer ele, ele vai sair do corpo, vai sair da tua alma, vai sair da tua vida. Irmão, é a coisa mais horrenda quando uma pessoa recebeu Cristo na sua vida e depois tem que sair por causa dos pecados gravíssimos que as pessoas fazem. E não se arrepende. Esse é o perigo. Precisamos tomar bastante cuidado, tá bem? Bom, vamos voltar aqui nas Escrituras. Então, eu acredito que sobre a blasfêmia, vocês entenderam bem claro aqui, que nessa passagem aqui, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus, está muito claro que essas pessoas não vão ter perdão, justamente por causa dessas consequências, né? Então, agora nós vamos ler aqui a família de Jesus para nós terminarmos esse evangelho. No versículo 31, diz assim: Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, está lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só a resposta que Jesus Cristo deu, né? Glória a Deus, para aquele que foi mandar a mensagem. Só um minutinho, irmãos, por favor. Beber um pouquinho de água, que a garganta aqui está secando. Então, veja, irmãos, que aqui nas Escrituras, irmão, nesse trecho aqui, que esses homens vieram, né? Então, aqui está se completando aqui essa mãe aqui que foi lá falar com Jesus, os seus irmãos. Então, nós vemos aqui, irmãos, que eles não estavam muito junto com o Senhor Jesus, os seus irmãos. Lembra lá que nós conversamos um pouco lá atrás, que eles já não estavam muito, né?
Então, provavelmente, irmãos, você viu que o pai não falou do pai de Jesus, só falou da mãe e de seus irmãos. Pode ser, irmãos, que o pai já tinha falecido, né? Pode ser, porque ele não mencionou o pai. Mas aqui estava a mãe, estavam seus irmãos. E essa expressão em pé ao lado de fora, né, que mandou chamar o Senhor Jesus, né? Então, está ali, está indicando, sim, que não houve assim um contato direto com Jesus. Talvez eles mandavam um recado, né? Se conversavam ali. E o que isso indica, tudo isso aqui, né, irmãos? Indica que não houve muito contato ali entre o Senhor Jesus com a sua família. Olha a forma que Jesus foi falar. Então, medita o que está acontecendo. Lá, aqui no começo que nós vimos, os irmãos ali estavam meio, né, hostil. Tem uma passagem na palavra, não vem me agora o capítulo, né, e o livro, mas é nesses evangelhos, que a mãe e os irmãos pediu para que ele fosse para outra cidade anunciar o evangelho, a pregar, fazer as maravilhas. Então veja que a mãe e os irmãos, naquele momento ali, os irmãos não estavam crendo no Senhor Jesus, estava que ele fosse para outro campo. Temia também a morte dele e tudo, né? Veja só. Então, nós vemos aqui que o contato começou a ser pouco aqui entre o Senhor Jesus com seus familiares. E Cristo, então, Jesus, nós vemos aqui, que então eles trocavam o recado, porque a família pediu: olha, pede para chamar Jesus, queremos falar com ele, né? Bom, então, irmão, Jesus, ele vai aqui e vai responder quando eles falaram assim: olha, tua mãe está aí. E aí Jesus dá essa resposta aqui, olhando ao redor, né, para os que estavam assentados com ele, todos ali, os discípulos, as pessoas, ele diz: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, a vontade do meu Pai, esses são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Veja o que o Senhor Jesus está ensinando. O que ele mostrou isso, irmãos? Jesus, ele mostrou que a parte espiritual dele, que é a família, ele está mostrando aqui, irmãos, né, que a parte da família mais importante para o Senhor Jesus é a família espiritual. Não é a família material, mas a espiritual. É aquele que faz a vontade do Pai. Entendeu? E também mostra para nós que isso é possível para todas as pessoas. O nosso amor com os nossos irmãos, nossas irmãs. Vocês lembram de um... Lógico que depois, né, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, seus irmãos foram convertidos, irmãos. A mãe estava sempre ali vendo as obras, conferindo as obras de Deus, né, em Cristo Jesus, porque ela foi anunciada claramente. Então, pode ver que depois nós temos o livro de Judas, não Iscariote, o livro de Judas, irmão de Jesus Cristo. E temos um outro livro que é Tiago, que também é irmão de Jesus Cristo carnal, né? Depois do nascimento de Cristo é que José teve relacionamento com a Maria. Antes disso, não. José não tocou em Maria enquanto Jesus estava sendo gerado. Até o nascimento de Jesus, Maria não foi tocada por José. Só após aí veio seus irmãos, suas irmãs, e aqui no futuro eles também se converteram a Cristo, porque a obra é linda, né? Mas aqui para nós hoje, irmãos, vejam bem, para nós hoje, que muitas vezes as pessoas não dão valor. E nós precisamos dar valor, irmãos, à nossa irmandade espiritual. Nós temos que amar mais os nossos irmãos, mais as nossas irmãs. E o inimigo, ele está... Para nós fazermos isso, irmão, é por isso que nós temos que ter a sabedoria da palavra de Deus, ter a sabedoria da leitura da palavra de Deus. E a resposta do Senhor Jesus foi tão clara para aquelas pessoas que a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Naquele momento, os irmãos dele ainda não estavam fazendo, tá? Ainda não estavam seguindo Jesus, como os 12 discípulos e os demais. Senão Jesus chamava eles lá, né? Entre os seus irmãos, primeiramente. Veja que não foram assim.
certo? Então, queridos, o que nós temos que entender, glória a Deus, que é possível, sim, ter uma família, e temos, que é uma família espiritual. Somos irmãos. Por isso que quando hoje nós falamos assim, a paz de Deus, irmão Júlio, a paz de Deus, irmão fulano, amém, irmã, amém, irmão. Pode ver que nós já somos, através de Cristo, uma família espiritual. Somos irmãos, não mais de carne, como nós estamos, mas em espírito nós somos irmãos, nascidos na graça de Jesus Cristo. Agora, claro que nós temos que provar os espíritos. Muitos entram querendo nos enganar. Tem muitos também que são irmãos, que não dá crédito à palavra de Deus, não permite que a palavra santifique ele. E aí ele é sujo, e aí ele quer contaminar os demais. Agora aí é outra história que se chama prudência. É onde que nós temos que ser prudente e ser manso e usar prudência. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, é do Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Somente aqueles que fazem a vontade do Pai. E como é que vocês vão saber quem faz a vontade do Pai? Meus amados, observem. Observem ao vosso redor. Quem são que faz a vontade do Pai? Não são aqueles que dão glória, aleluia, porque isso aí você pode ensinar até um papagaio que eles falam. Não é verdade? Não, não é isso. É as obras. Quem nasce no Espírito tem obras, tem frutos. O fruto da bondade, do amor, da fé, da esperança, o controle próprio, o Espírito Santo toma o controle da pessoa. Esses dão fruto. Traz paz, benignidade, são misericordiosos, amáveis. Então, amados, isso precisa estar em nós. E aqui nós terminamos, então, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, a qual Jesus nos ensina. Claro que eu vou amar meu pai material, minha mãe material, e ainda mais se eles são batizados, como é, né? É claro, são meus irmãos, duas vezes, pai, né? E meu irmão, mãe e minha irmã. Glória a Deus. E seguem, estão servindo a Deus, louvado seja Deus, caminhamos todos juntos. Mas aqui, nesse momento, os discípulos, os irmãos a família de Jesus Cristo, ainda não estavam caminhando com o Senhor Jesus. Então, ele prezou mais o espiritual. Olha só, irmãos, ele poderia ficar com seus irmãos e com sua mãe. Ele deixou seus irmãos com sua mãe, porque tinha que trabalhar. Ele é um missionário, ele está em missão. Né? Missionário que eu digo assim, né, irmãos? Vocês vão entender. Jesus veio para cumprir uma missão do seu pai. Ele está andando. Ele está pregando o evangelho. Não aceitou em Nazaré, foi para Cafarnaum, foi para Galiléia, foi para outro canto. Então, os seus irmãos foram acompanhar ele? Não. Sua mãe deixou a casa para ir atrás dele? Também não. Entendeu? Os discípulos, sim, todos foram. Aí a multidão também foi. E aí Deus foi fazendo a obra. E depois, glória a Deus, Deus converteu seus irmãos, suas irmãs, louvado seja Deus, eles entenderam depois. Então, irmão, nós temos que ter paciência. Alguns entendem agora, outros entendem depois. Mas louvado seja Deus, tudo vai chegar no lugar certo. Então, queridos, em resumo, para todos nós meditarmos em Cristo. Deixa a palavra de Deus te santificar na verdade. Ouça ela, pratique ela, toma cuidado com a blasfêmia, né? Não vamos blasfemar. Agora que nós somos cristãos, servos de Deus, quem somos? Deus livre e guarda nós falar alguma coisa contra o nosso Deus, né? Deus nos livre e guarda nós falar alguma coisa contra o seu filho, e aí o principal, o Espírito Santo e tal. Claro, irmãos. Irmãos, agora eu vou dar um conselho, que às vezes isso acontece, tá? Tem crente que é nervosinho, ou uma crente nervosinha. E olha como o inimigo é sujo, tá bom? O inimigo é muito sujo nessa parte. Ele gosta mesmo dos nervosinhos, os irados, os bravinhos, porque falam besteira. A hora que põe uma alfinetada nele ou nela, aí fala besteira demais.
E aí o inimigo põe na boca de outro, e pode falar do Senhor Jesus e de Deus, e aquela pessoa com seu orgulho acaba até falando mal de Deus. Isso eu já vi, viu, irmãos? Já aconteceu comigo aqui. Chegou um irmão, por causa de uma briga com a mulher, com uns problemas graves deles lá, a mulher falou com ele, foi pressionando, ele foi ficando bravo, 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 e ele falou mal de Deus, mas ele blasfemou contra Deus, cristão, crente. Aí ficou, lógico, a vida dele ficou de ponta cabeça. Foi ele que puxou a brasa para a cabeça dele. Aí um dia ele veio congregar comigo, não é da minha comum, não. E acabou confessando. Eu não vou falar o que falou, de jeito nenhum. Mas falou coisas assim terríveis. Eu falei, rapaz, é grave o que você falou, hein? Eu sei tudo. Tava bêbado também naquele tempo lá, aqueles dias. Tava com uns problemas sérios. Tá vendo como o inimigo é sujo? Oh, meu Deus. Aí, falei, dobra o joelho. E vamos buscar o Senhor e você tem que pedir perdão. Se você se arrependeu, não, eu me arrependi. Não, isso aí só está em você. Só oração não adianta. Você tem que orar arrependido mesmo, né? E vai servindo a Deus, rapaz. Irmão, nunca mais vi essa pessoa. Nunca mais. Eu espero que ele esteja em algum outro lugar, esteja servindo a Deus, porque o que ele falou não foi contra o Espírito Santo, mas contra o Pai Celestial e contra o seu Filho. E aqui está dizendo sobre toda a sorte, né, de blasfêmia. Então, é muito duro. Então, amados, é um conselho. Quem é iradinho, brabinho, brabinha, tem um estupim muito curto e fala o que não deve, boca aberta, desculpa a expressão da palavra, que é para atingir um pouquinho mesmo, para entender. Olha, cuidado, que o inimigo gosta disso, viu? É cegar a pessoa e a pessoa, às vezes, é levada a uma conversa ali entre um e outro, de repente transfere para Deus, começa a pôr Deus nesse meio de uma discussão, e aí o outro vai lá e vai acabar amaldiçoando, acabar falando blasfêmia. É grave. Cuidado, meus amados, em nome de Jesus. Vivam na palavra, todos esses conselhos sejam guardados como tesouro. É um conselho da Bíblia. O Senhor Deus só está dando a graça de eu ler para vocês, e para vocês ver que a própria palavra de Deus está nos ensinando, porque o Espírito Santo está entre nós nos ensinando. Então, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. O Senhor está aqui entre nós. O seu Espírito está entre nós, com vocês aí. Então, tome cuidado. Peça perdão. Deixe o Espírito Santo tomar o seu ser. Confia nele. Ainda que o inimigo querer alfinetar você, deixa para Deus. Senhor, entregue em tuas mãos. Irmão, Deus nunca vai deixar nenhum de vocês confundido e envergonhado. Então, está aqui o conselho. No próximo nós vamos ler Marcos capítulo 4. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Glória, Deus. Glória a Deus, Santo Deus. louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu... Louvado seja Deus.